simples, composto, oculto, indeterminado, e temos o inexistente, que também é chamado de oração sem sujeito. Hoje o nosso foco vai ser do simples, composto, oculto e indeterminado. Quando o sujeito é inexistente, quer dizer que ele não vai existir na oração. Então, a gente vai deixar para uma outra aula. O núcleo, ele é considerado aquela parte mais importante dentro do sujeito. É a palavra mais importante dentro do sujeito. Então, vai ser a ideia central. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Ó. Os alunos realizaram as atividades da semana. Qual é o sujeito dessa oração? Os alunos. Os alunos. E qual é a palavra mais importante desse sujeito? Se o sujeito é os alunos, qual é a palavra mais importante aqui? Alunos. Então, eu tenho apenas uma palavra importante, eu tenho apenas um núcleo. Nesse caso, seria sujeito simples. Então, lembra, você vai encontrar o núcleo dentro do sujeito. Para ser sujeito simples, eu tenho apenas um termo considerado importante dentro dessa oração. Então, coloquei dois exemplos aqui. Primeiro, nós aprendemos a música. Qual é o sujeito aqui? Nós. Nós. Só tenho um núcleo, por isso eu chamo de sujeito simples. É provável que ela viaje hoje. Qual é o sujeito? Ela. Tenho um núcleo também. Se eu só tenho um núcleo, sujeito simples. Eu tenho dois ou mais núcleos, duas ou mais palavras importantes. Felipe e Carla fizeram um trabalho de português. Qual é o meu sujeito? Felipe e Carla. Felipe e Carla. Eu tenho o núcleo Felipe e tenho o núcleo Carla. Eu tenho dois, sujeito composto. A professora e os alunos participaram da live. Eu tenho dois núcleos, professora, alunos. Se eu tenho mais de um núcleo, sujeito composto. Sujeito oculto, em alguns lugares vocês encontrarão com os termos chamados de elíptico, desinencial ou implícito, que vai ser o mesmo. Geralmente nós utilizamos a palavra oculto porque é aquele sujeito que não aparece diretamente na oração, ele é implícito, ele está escondido. Então ele não vai aparecer diretamente na oração, mas você vai conseguir determinar esse sujeito. Gosto de viajar todos os anos. Qual é o meu sujeito aqui? Eu. Não apareceu na oração, mas você sabe que é você por causa do verbo. Quem é que gosta? Eu. Então, ele está escondido, mas você consegue determinar esse sujeito. Por isso que é chamado de oculto, ele não vai aparecer. Caímos de bicicleta. Qual é o sujeito? Nós, isso aí. Não aparece na oração, mas você sabe porque você também participou. Eu e nós. Então, se ele não aparece, mas você consegue determinar esse sujeito, ele é chamado de oculto. Para terminar, nós temos o sujeito indeterminado. Nesse caso, além de não aparecer, você não vai conseguir determinar esse sujeito. Por isso que ela é chamada de indeterminado. Você não vai saber quem foi o executor dessa ação. Exemplo, esqueceram de fechar a porta. Qual é o meu sujeito aqui? Você sabe quem esqueceu? Alguém esqueceu, não foi? Você não sabe, você não participou da ação, então você não consegue identificar quem são essas pessoas. Se você tivesse participado da ação, você saberia, mas nesse caso você não participou. Então, por isso que é chamado de indeterminado. Você não vai conseguir determinar esse sujeito. Precisa-se de vendedores. Alguém está precisando, mas eu sei quem é? Se eu não consigo identificar, eu vou chamar de sujeito indeterminado. Agora, olha só que interessante. Aqui, quando eu falei com vocês, ó, do sujeito simples, eu coloquei, nós aprendemos a música. Vocês me falaram que o sujeito é simples porque o núcleo aqui, né, é nós, só tem um núcleo. Mas e se eu tirar essa palavra nós e deixar só aprendemos a música? Vai continuar sendo sujeito simples? Não. Não, vai passar a ser qual sujeito? Oculto.
Isso aí. Então, olha só, se o termo aparecer na oração, você vai chamar de simples, porque apareceu o nós aqui. Agora, se eu tirei o nós e eu escondi, eu sei quem participou, Oculto. quem fez, mas não está explícito na oração. Então, eu vou chamar de oculto. Muito bem. Deu para entender, então, a definição dos 4 tipos de sujeitos? Sim. Sim. Essa aqui é uma revisão rápida, porque eu acho que esse é um conteúdo que vocês também já têm muita noção sobre.